Vamos lá, não é comum isso, né, a publicação por edital, porém Alexandre disse que ele está dificultando ser notificado. É o caminho? É o que precisa ser feito? É, o normal, né, para você dar ciência de um processo penal para alguém é via oficial de justiça, citação pessoal. Isso foi tentado pelo que eu li da decisão, certificou-se então que ele não estava no endereço, e aí o Alexandre é bem firme em dizer, bom, não está circunstancialmente no endereço, porque aquele é o endereço oficial dele, como deputado, etc e tal. E aí, realmente, nós não podemos imaginar que a lei não vá criar alternativas, né, quando a citação pessoal não é possível. E, de fato, tem a previsão de citação por edital, que é uma citação que a gente diz que é ficta. Você não tem certeza se o sujeito tomou ciência, mas é uma alternativa para que o sujeito não possa fugir indeterminadamente da sua citação. E nesse caso, né, a gente até estava falando sobre isso, sobre essa denúncia da PGR. O senhor acompanhou isso, aconteceu há alguns dias. A gente até quando estava falando aqui com o próprio Walter Mairovich, ele achou estranho até o Gonê não ter colocado Jair Bolsonaro nisso. Como é que o senhor avalia a denúncia como um todo da Procuradoria-Geral da República? Olha, ela está coerente, né? Realmente existe uma pressão externa, é, é uma grave ameaça, porque, é, veja, nós estamos falando de Magnitsky, né? Nós estamos falando de tarifas, né? Agora, realmente a crise anunciada era de duas ordens. Uma era de citação, porque vamos falar do Paulo, né? Figueiredo. Esse é um residente nos Estados Unidos, efetivamente, e para citá-lo é preciso haver cooperação internacional. Quem é que cumpre essa cooperação lá fora? A rigor é o FBI, a Polícia Federal deles. E, portanto, nós podemos imaginar que não vai haver um grande apetite de cooperação pelas autoridades americanas nesse momento, né? Agora, a segunda crise que vai se colocar é a possibilidade de uma eventual pena que venha a ser condenada ser executada lá fora, que também depende de cooperação internacional, né? Então, a denúncia me pareceu inevitável por tudo que estava acontecendo, mas ela pode se tornar um imbróglio a médio e longo prazo. Professor, o Alexandre de Moraes está executando com o Eduardo Bolsonaro uma coreografia da enganação. O Eduardo Bolsonaro finge que ainda é deputado federal, no exercício pleno do mandato, e o ministro finge que acredita nisso e manda citá-lo no seu gabinete, no endereço dele em São Paulo, na residência funcional dele em Brasília, mas sabe que ele não está lá. Apenas finge acreditar que ele ainda é deputado. O que eu lhe pergunto é, essa coreografia da enganação, ela deslegitima o devido processo legal ou não? O Código de Processo Penal autoriza esse tipo de procedimento, se não está no domicílio, que seja citado por edital. Mais adiante, se não indicou o advogado, muito bem, convoque-se a Defensoria Pública. Isso é do jogo ou lá na frente pode se alegar, houve perseguição ao Eduardo Bolsonaro? Como avalia o procedimento do Alexandre de Moraes à luz do devido processo legal? Não, Josias, eu acho que não é um teatro, não. A primeira tentativa tem que ser pessoal, via oficial de justiça. Então, ele tomou a primeira providência adequada para essa citação, muito embora soubesse que ia ser infrutífero, né? Agora, como eu adiantei, o Código de Processo Penal tem que se imunizar. Qual é a grande questão aqui, Josias? Existe um procedimento que permitiria a suspensão do processo diante da impossibilidade de citar uma pessoa. O que ela pretende garantir? Que ninguém seja processado criminalmente sem ter a menor ideia de que isso está acontecendo. Isso pode acontecer no processo civil tranquilamente. No penal, nós temos salvaguardas maiores, né? Por que o ministro Alexandre usa a citação editalícia que está prevista em lei tranquilamente? Porque é público e notório que ele tomou ciência da acusação.
ele já reagiu, ele já falou mal desta acusação, né? Então, aquele cuidado maior que nós temos que ter, que é o sujeito não pode ser condenado em um processo que ele não tinha a menor ideia que estava acontecendo, esse cuidado aqui não se coloca, porque é público e notório. Então, ele partiu para a citação edital, que está perfeitamente prevista em lei. Professor, Agora, por que não posso fazer a mesma coisa em relação ao Paulo Figueiredo? Porque também o Paulo Figueiredo já comentou essa denúncia, também ele já se pronunciou, também ele critica o Procurador-Geral da República, critica o próprio Alexandre de Moraes, mas ele tem residência lá nos Estados Unidos. Não poderia também ele ser citado por edital, uma vez que também ele tem conhecimento de tudo? Pois é, porque aí a lei é específica. Quando o sujeito tiver residência em outro país, então tem que ser por cooperação internacional, tem que ser por carta rogatória. Então, ele está seguindo a letra da lei. professor, esse processo da coação no curso do processo, que tem agora a denúncia contra o Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo e o próprio Bolsonaro, salvo engano, aqui no Brasil também, de que forma ele vai impactar o julgamento da trama golpista e, mais ainda, né, todas as discussões sobre a aplicação da pena dos já condenados, como o próprio Bolsonaro? Como é que o senhor vê a relação entre esses casos? Pois é, Thaís, objetivamente, não muda nada. São dois fatos correlatos, inclusive com personagens diferentes, né? Por enquanto, porque eu acho que tem alguns movimentos que a gente deveria prestar atenção. Quando o Dino determina a investigação das questões relacionadas à Covid, né? E o Bolsonaro está ali, e agora, aqui nessa investigação, na coação do curso do processo, Bolsonaro é um personagem também, o Jair, Sim. né? Eu acho que tem um recado que é o seguinte: olha, essas ingerências por anistia, elas têm um limite, porque tem outros crimes aqui também que a gente pode chegar a uma condenação também, tá? Agora, de um ponto de vista mais global, digamos, da coação do curso do processo, desculpa, gente, que eu estou ouvindo o meu retorno aqui e fica um pouco confuso falar e ouvir ao mesmo tempo. Eu gosto sempre de dizer o seguinte: os julgadores, eles não ficam trancados em armários alheios ao que está acontecendo na sociedade, né? Então, quando você está julgando uma acusação por golpe de Estado e as condutas das pessoas posteriores a esse julgamento ou durante esse julgamento são compatíveis com um estado de espírito que não aceita decisões que se junta a estados estrangeiros para imposição de sanções indevidas, né? Isso vai alimentando na subjetividade dos jogadores de que de fato são pessoas golpistas, né? Então, objetivamente não se comunicam, mas isso vai se somando à percepção subjetiva do que está em jogo. Um grupo de pessoas que não aceita não, né? Que não aceita limite, que não aceita o exercício das instituições democráticas.